Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa escola bíblica. Hoje nós iremos dar início à lição 9, a linguagem do céu, ou idioma do céu, parte 1. Essa lição ela foi dividida em duas partes. Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre a primeira parte dessa lição. Iremos entender um pouco sobre o idioma do céu e o privilégio também de falarmos esse idioma hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas como de costume, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, familiares, nas suas redes sociais, em nome do Senhor Jesus. Ative o sininho para que quando houverem novos vídeos, vocês possam ser notificados, em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos dar sequência à lição de hoje e espero que nós possamos crescer juntos e absorvermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa lição, em nome de Jesus. E, como de costume, nós temos o versículo para memorizar, que ele está em 1 Coríntios 14, 10, que diz assim: Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Atos 10, do 44 até o 48, diz assim: o título, Os não-judeus recebem o Espírito Santo. O 44, quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: Estas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias, em nome de Jesus. Amém? Então, a lição de hoje, como falei no início, fala sobre o idioma do céu. Foi um presente que foi concedido pelo Senhor, a vinda do Espírito Santo. E nada mais justo que nós aprendermos a língua e o idioma do lugar onde nós iremos retornar no dia do Senhor. Eu escrevi um pequeno trecho e um exemplo para a gente tomar também como base a luz da palavra de Deus, lógico. Mas normalmente um país que ele é colonizado por outro, como exemplo o Brasil, que foi colonizada por Portugal, a língua nativa é o português. Dentre outras nações que colonizaram outros lugares, e a língua nativa daquele lugar passou a ser a língua dos seus colonizadores, né? A língua nativa. Então, nada mais justo de que se nós somos um povo que recebeu o Espírito Santo, somos um povo do céu, nada melhor do que o nosso colonizador, vamos dizer assim, o Espírito Santo que foi enviado, que a gente fale a língua do céu, que foi trazida por ele para nós, né? Para que nós pudéssemos também contatar com o Senhor e, como a Bíblia fala, edificar nós mesmos com esse idioma também, o nosso eu interior, em nome de Jesus. Então, para dar sequência, também tem um outro versículo que está em 2 Coríntios, quer dizer, 1 Coríntios, desculpa, 2, do 12 ao 13, que diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O idioma é uma língua própria de um povo e é utilizado para identificar uma nação em relação às demais. A oração em outras línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo.
mas precisamos entender os outros propósitos bíblicos do falar em línguas. Veja o que o texto te fala em palavras ensinadas pelo Espírito. Quando estamos entregues ao Espírito Santo em oração, recebemos essas palavras dentro de nós. E a ação de fé de abrir a boca e deixar esses sons saírem é onde está a oração espiritual. Você edifica sua fé por estar recebendo no seu espírito a instrução divina, como também a prática de crer que o que você está falando foi gerado pelo Espírito e é um exercício da fé. Quando estamos orando em línguas, estamos nos desenvolvendo como pessoas espirituais. O falar em línguas é, em primeiro lugar, para a edificação espiritual pessoal do cristão. É a sua forma de se comunicar com Deus. A oração no Espírito não é apenas uma experiência emocional do culto, é um meio criado por Deus para estarmos conectados e recebermos revelações do plano de Deus. Serve para a nossa transformação, a transformação do homem interior. A palavra de Deus ela fala que é o próprio Espírito que convence o homem do pecado. Então, à medida que nós vamos tendo esse hábito, né, esse exercício do falar em línguas, cada vez mais tendo mais intimidade com o Senhor, é Ele que vai nos mostrando as formas que a gente precisa melhorar. A palavra de Deus, como estatuto do céu também. Então nós precisamos entender a luz da palavra de Deus com a direção do Espírito Santo, para que nós tenhamos uma vida saudável. Quando a gente vai para um país talvez estranho, uma outra nação que não é a nossa nação de costume, o ideal é que nós, antes de chegar nesse lugar, a gente saiba quais são as leis, quais são os costumes, às vezes algum gesto que é praticado aqui na nossa nação, em uma outra nação é ofensivo. E também, trazendo para a palavra de Deus, algumas coisas que nós tínhamos como costumes ou práticas, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, conhecendo a palavra de Deus e entendendo o idioma do céu, essas práticas que não fazem parte mais de uma vida agradável a Deus, elas vão sendo deixadas de lado, ou pelo menos penso que deveria ser o certo, deixar essas más práticas de lado, assim como a palavra de Deus ela nos orienta para que nós tenhamos uma vida saudável na presença de Deus. Então, à medida que nós vamos entendendo e compreendendo também o idioma do céu, não falar em línguas, porque o falar em línguas ele deixa a mente infrutífera, né? A gente não compreende o que está falando, mas serve para a nossa edificação, e Deus ele entende aquilo que tem sido falado, em nome do Senhor Jesus. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso nessa lição de hoje. E o primeiro trecho, que também fala para exemplificar, é um questionamento que diz assim: polêmico ou incompreendido. Quando paramos para estudar o que a Bíblia realmente fala sobre oração em línguas, definitivamente podemos dizer que a controvérsia existe por incompreensão do que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E não poderíamos falar de oração em línguas sem falar do batismo no Espírito Santo. Que grande presente de Deus para as nossas vidas. Quando recebemos de Deus esse presente, surge um desejo em nossos corações, o de que todas as pessoas o recebam também. Da mesma forma que o Evangelho não foi feito para ser desfrutado sozinho, mas o amor de Deus faz com que desejemos que as boas novas sejam compartilhadas com todos, assim também é o batismo no Espírito Santo. Digo isso, pois à medida do amor de Deus que está em nós e que nos faz amar o próximo a ponto de desejar que todos, do pequeno ao grande, escute sobre a salvação
que Jesus Cristo conquistou para cada um de nós, também nos conduz a levar as boas novas da presença do Espírito Santo habitando em nós. Quando fala sobre presente, um direito que nos foi concedido, a palavra de Deus ela deixa alguns exemplos para as nossas vidas. Aquela mulher cirofenícia, né, que foi correndo atrás de Jesus, gritando em favor da sua filha. E em um determinado momento Jesus fala que não convém tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, e com uma fé tremenda essa mulher ela fala que até os cachorrinhos eles comem das migalhas, né, que caem da mesa dos seus donos. E em João 1, 11 e 12 onde dá a abertura e o direito, né, o presente e o privilégio de nós sermos filhos de Deus, que lá onde fala que o Senhor Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, ele deu o direito de ser feito filho de Deus. Então, parte do princípio de que nós somos filhos e de que também nós estamos inclusos nessa promessa de que, assim como foi ordenado para os discípulos para que eles ficassem em Jerusalém aguardando, né, a vinda do Consolador, passando a ser filho também nós tomamos esse direito para as nossas vidas, que foi o que nós lemos agora há pouco em Atos, que ficaram maravilhados pelos não-judeus terem sido batizados com o Espírito Santo. Então, trazendo também para os nossos dias de hoje, nós somos gratos ao Senhor, porque hoje também nós fazemos parte dessa promessa e nós temos o Espírito Santo, recebemos o batismo no Espírito Santo, e hoje nós podemos também entender um pouco e fazer parte do idioma, o idioma do céu, sermos edificados, sermos transformados pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do orar em línguas, que traz a nossa edificação também pessoal, em nome de Jesus. Então, o 1.1 também diz assim: o santuário do Espírito Santo. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 6,19, afirma: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Que declaração maravilhosa do apóstolo Paulo! O Espírito Santo habita em mim e em você. E mais, nós não somos mais de nós mesmos. Ora, se o Espírito Santo de Deus habita em mim e eu não sou mais de mim mesmo, de quem eu sou? Uma pergunta. Dele, que é do Senhor. É claro, do Espírito Santo de Deus. E se sou dele, não posso querer desprezar nada que venha da parte dele para mim. Seria como dizer que Deus me deu, seria como dizer que o que Deus me deu não tem importância ou não é útil. Isso não parece sensato. De fato, tudo que Deus tem para nós como filhos é de suma importância para as nossas vidas, e não temos como simplesmente ignorar e dizer não quero. Então é necessário que a gente entenda tudo isso que o Senhor ele tem nos instruído, tem nos dado como presente, né? Tem dado esse privilégio de hoje nós podermos ser chamados de filhos de Deus por termos recebido Jesus, e também cumprir a promessa que o próprio Senhor Jesus ele deixou para os seus discípulos de que eles fariam as mesmas obras que ele fez e ainda coisas maiores. Mas esse maior ou o igual que foi deixado para que, como legado, para que a gente pudesse cumprir, esse legado ele não vai ser cumprido com inteligência humana, porque é um poliglota, fala isso, tem alguma formação acadêmica diferente. Entenda, não estou fazendo apologia à burrice, mas sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então é o próprio Espírito Santo que nos capacita para que a gente cumpra a grande comissão, faça aquilo que é a ordenança do Senhor.
não o que nós achamos, mas o que Ele nos chamou para fazer, né? Se a nossa vida foi entregue ao Senhor, como nós lemos agora há pouco, já não prevalece a nossa verdade, mas prevalece a verdade do Senhor para as nossas vidas. O que Ele quer que nós façamos hoje? Qual que é o direcionamento que Ele tem para as nossas vidas hoje? Na sua profissão, na sua vida ministerial, no desenvolvimento dos seus dons. Então, é o falar com o Senhor, essa intimidade que nós temos visto nessa lição de hoje, que vai nos ajudar a compreender onde nós precisamos estar, quais são os locais que nós precisamos ocupar, não deixando que, negligenciando, vamos dizer assim, os lugares em que o Senhor ele nos apontou uma direção para estar, mas fazendo aquilo com amor e sabendo que o Senhor ele tem o melhor para as nossas vidas. Ali onde nós estivermos, eu digo em alguma área específica de profissional, na vida ministerial, onde nós estivermos, na empresa em que nós estivermos trabalhando, na nossa vizinhança, ali nós somos boca de Deus e referência para aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Então, estar sensível à voz de Deus e não quero fazer, mas fazer o que é necessário, em nome de Jesus. E o próximo ponto diz assim, que é 1.2, ativando o poder. Falar em línguas é uma evidência de que se está cheio. Atos 2,4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O Espírito é quem concede essas línguas e elas surgem dentro de você. Mas você é quem fala. Falar em línguas é sinal de revestimento de poder. É estar consciente da presença de Deus. Só saberemos que devemos ativar o poder que está dentro quando estivermos conscientes de que Ele habita em nós. Isso depende de uma iniciativa nossa, que é falar em línguas. A carne e a nossa mente não vão querer isto, mas devemos preservar, orando em outras línguas. Nós estamos nos edificando a nós mesmos. Muitas coisas são geradas na oração em línguas. Em um determinado culto de jovens, rede de jovens que nós estivemos, a minha irmã ela comentou em um momento antes de nós orarmos pelos jovens que ali estavam para o batismo no Espírito Santo, orar por essas pessoas. Ali no meio ainda existiam alguns que ainda não tinham sido, mas foi uma voz que não era a voz de Deus, né? Ela compartilhou depois que nós tivemos, que expressa justamente isso, né? Sobre a mentalidade, sobre as setas que o diabo joga, falando que ela, vamos dizer assim, era uma impostora, era isso, era aquilo. E aí, para que não orasse em outras línguas, né? Não foi bem essa palavra que ela usou, mas era como se fosse falando que aquilo não era verdade. E quando nós começamos a orar pelos jovens, tinha uma jovem que ela também desejava falar em outras línguas. E essa jovem ela conta do testemunho que quando a minha irmã ela orou por ela, foi a primeira vez que ela começou a falar em outras línguas. Então, às vezes a mente, ela, ou o próprio diabo, ele quer fazer com que esses momentos se tornem momentos que aparentemente são mentira, ou pensar que a gente está imitando outras pessoas, e para que venha nos intimidar, né? Mas com a direção do Espírito Santo, jovens ali foram batizados, ministrados, falaram em outras línguas. Então, a nossa mente ele é um campo de batalha que precisa ser vencido diariamente. Então, às vezes, a carne, a mentalidade, ou as próprias setas do diabo, para enfraquecer
e fazer com que as pessoas elas pensem que o orar em outras línguas é só um momento reservado ali para o culto, ou é um momento que ela vai imitar outra pessoa, mas não tem nada a ver com isso. É o que nós temos lido aqui, vai muito além disso, né? A nossa edificação, o Espírito Santo, ele é um presente do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa vencer também essas batalhas que surgem na nossa mente, em nome de Jesus. E para avançar um pouco mais, o número 2 ele diz assim: o que Deus já deu a cada cristão. Quando Jesus morreu na cruz, levou sobre si nossos pecados. Em Romanos 8:3 diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Isaías havia profetizado, tá? Isaías 53:6, que nós vamos ler aqui também, que diz assim: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. E também em 2 Coríntios 5:21 diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Isso fez com que em Jesus estivesse o pecado de todo mundo. Jesus disse com muita clareza que sua morte na cruz não seria o fim do ministério. Na noite antes da sua morte, ele disse repetidamente aos discípulos que enviaria o Espírito Santo. Naquela noite, Jesus disse aos seus discípulos, em João 16:7, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Então, o Senhor já havia deixado claro que ele não nos deixaria órfãos, né? Mas ele enviaria um outro Consolador, que hoje é quem nós temos o privilégio de estar aqui conosco, que é o Espírito Santo. Ele é que nos direciona, ele é que nos aconselha, lógico, se você permitir também, porque é algo que eu aprendi desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, é que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus, eles são cavalheiros. Eles só entram na nossa vida, nos aconselham, se nós permitirmos. Ele não vai entrar bagunçando tudo como o diabo faz, mas ele bate a porta. Então é necessário também nós termos uma contrapartida de desejar a presença do Espírito Santo, de querer ser aconselhado por ele, para que também as decisões sejam tomadas, sejam as melhores. Porque nada melhor do que ter um amigo que tem os melhores conselhos do mundo, que é o Espírito Santo. É ele que nos ajuda, é ele que nos direciona para que as coisas elas sejam feitas e feitas com excelência também, em nome de Jesus. O 2.1 diz assim: o envio do Espírito Santo. Antes de poder enviar o Espírito, que é o Consolador, Jesus teve que ir primeiro para a morte na cruz, depois para a ressurreição e, por último, para a direita do Pai. Só então ele pôde mandar o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, depois da sua morte e ressurreição, ele lhe ordenou que ficasse em Jerusalém, esperando o dom do Espírito. Lucas 24:49.
Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de subir ao céu, ele lhes disse que ficassem em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo. Não muito tempo, não muitos, muito depois desses dias. Por esta razão é que João Batista tinha proclamado a missão dupla de Cristo. Proclamou primeiro o ministério de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois predisse que o ministério de Cristo no Calvário seria seguido de um ministério batizando com o Espírito Santo. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, é que batiza com o Espírito Santo. João 1,33. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, este batismo com o Espírito, que indicaria a nova época, ainda estava por vir. Ocorreu 50 dias depois da ressurreição. 10 dias depois da ascensão veio Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre 120 discípulos. O 2.2, para a gente dar sequência nesse tema também. Não é mérito, é para todos. Pouco depois, falando a uma multidão bem maior, Pedro referiu-se ao dom do Espírito. Ele insistiu com seus ouvintes. Em Atos 2,38 diz assim: arrependei-vos e cada um seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. É verdade que houve outras ocasiões mencionadas pelo livro de Atos, semelhantes a Pentecostes, o assim chamado Pentecostes samaritano. Em Atos 8, 14 e 17 também diz assim: os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. E então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E a conversão de Cornélio. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias, em Atos 10, do 44 ao 48, que também foi o que nós lemos. No entanto, os dois acontecimentos marcaram o início de um novo estágio na expansão da igreja. Os samaritanos eram uma raça mista, desprezada por muitos como indigna do amor de Deus. O batismo deles com o Espírito foi um sinal claro de que eles também podiam ser filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Cornélio era gentil e a sua conversão foi outro passo de destaque na divulgação do Evangelho. O batismo do Espírito que ele e seus familiares receberam mostra que o amor de Deus era também para os gentios. Como eu falei no início dessa lição,
Graças a Deus, porque o Senhor ele nos deu o direito de sermos feitos filho de Deus. Quando nós recebemos a Jesus, o privilégio, assim como nós vimos que os samaritanos também receberam a palavra do Senhor, os gentios, como é tratado, que também nós fazemos parte dos gentios, recebemos ao Senhor e graças a Deus pelo dom do Espírito que nos foi concedido, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Pedro ele convida as pessoas ao arrependimento e para que elas conheçam a Jesus e tenham também a presença do Espírito Santo em suas vidas, para que elas compreendam, façam parte, né, do idioma do céu, entendam aquilo que tem sido falado e direcionado. Há poucos dias nós estivemos em uma conferência, primeira conferência nacional de jovens da nossa igreja, e em um determinado momento teve uma apresentação que nós fizemos e que trouxe também uma parte dos avivamentos que tiveram ao longo da história, né? Um dos mais conhecidos, que é na Rua Azusa, lendo há um tempo atrás um livro, em determinado momento em oração, era tão perceptível a presença do Senhor naquele lugar que até para respirar os escritores contam que era um pouco difícil, mas a tamanha a intimidade que se tinha, o falar em línguas, né? O movimento pentecostal, e graças a Deus que chegou até nós aqui no Brasil. Como foi falado na nossa apresentação, o nosso saudoso apóstolo Doriel de Oliveira disse sim ao chamado de Deus para a sua vida. Um homem de oração, assim como os nossos remanescentes, né? Pessoas que iniciaram a obra de Deus aqui na nossa igreja, na Casa da Bênção. O Senhor fez grandes obras através da vida deles e eles são incentivadores da oração e de manter essa intimidade, falando a língua do céu, o idioma do céu, para que a nossa vida, o ministério, ele continue crescendo a cada dia assim como tem crescido. Então é necessário que a gente desenvolva essa intimidade com o Senhor. Quando a gente fala, ou pelo menos começa a falar alguma língua estrangeira, no começo, é um pouco difícil, né? Eu preciso retomar para falar também um outro idioma, né? Pelo menos o inglês. O pessoal brinca, né? Já vê esses memes da internet. Quando vai numa entrevista, a pessoa, você fala outra língua, o pessoal escreve, fala a língua dos anjos, né? É o idioma do céu. Mas fora a brincadeira, é necessário que nós tenhamos esse momento com o Senhor para que o nosso eu interior ele seja transformado, a nossa forma de agir ela seja transformada, e à medida que nós vamos tendo intimidade com o Senhor, nós vamos compreendendo aquilo que Ele quer para as nossas vidas, também o chamado que Ele tem para nós, ele vai ficando mais claro, o desenvolvimento dos dons, para que o legado que foi construído lá atrás ele não se perca, mas o ajudador, o consolador, ele já foi nos concedido para que hoje nós pudéssemos e nós possamos dar continuidade a esse legado que tão preciosamente os nossos antecessores eles disseram sim a esse chamado. Então, como igreja, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor ele tem para falar. As grandezas do Senhor são desenvolvidas nessa intimidade, em nome de Jesus. E agora nós já estamos caminhando para encerrar essa primeira parte dessa lição. Em nome de Jesus, nós vamos falar um pouco sobre a conclusão e dentro de breve nós vamos encerrar a lição de hoje. Ela é uma lição também um pouco mais curta que as outras, e que a conclusão ela diz assim: o dom do Espírito Santo e a manifestação do falar em línguas revelam o imenso amor e propósito de Deus em nos conectar com Ele de maneira profunda e espiritual. Não é apenas uma experiência emocional ou ritual, mas um recurso divino para edificação pessoal, crescimento na fé e intimidade com o Pai. Quando nos rendemos ao Espírito e exercitamos esse presente
permitimos que a graça de Deus opere em nós, fortalecendo nosso espírito e nos capacitando para vivermos uma vida cheia de poder e propósito. Que possamos reconhecer o privilégio de sermos o santuário do Espírito Santo e valorizar tudo o que ele nos oferece, especialmente o idioma do céu. Um testemunho da obra de Cristo em nossas vidas. Há pouco tempo, comentando em conversas, né, a gente troca muita figurinha. Eu e a minha irmã, que ela é professora também das escolas aqui da nossa igreja, sobre, às vezes, algumas pessoas, quando veem, né, que ainda não estão na presença de Deus ou que ainda não entendem, às vezes ela pensa que precisa imitar os outros para ser cheio, precisa cair para receber alguma unção de Deus, todo culto precisa chorar. Mas como a gente sempre conversa, não é sobre isso. Não é sobre sentir um arrepio, não é, não é por cair, não é por chorar, mas é sobre o pós-culto. O que tem sido feito com as orientações que têm sido dadas nos cultos, nas reuniões de célula, o que tem sido, qual que é o fruto de tudo isso que tem sido recebido. Às vezes nas redes sociais, né, como eu brinco, sempre falo, quando era presencial na nossa escola bíblica, eu sempre falava, tomar cuidado, né, com o pastor da internet. Agora onde é que eu tô, né? Mas nas redes sociais, na internet, a gente vê muita coisa que banaliza, né? O que tem a ver com o dom do Espírito Santo, com falar em línguas, né? Algumas coisas que fogem do que a palavra de Deus ela fala, há alguns exageros emocionais, né? Então é necessário tomar cuidado. Às vezes as pessoas, elas, por ainda não entenderem, muitas ainda pensam que se for na igreja vai ter aquilo que elas veem na internet, que eu digo de forma negativa, né? Porque também tem coisas boas nas redes sociais, internet, pessoas sérias de Deus que compartilham as suas experiências, que falam da importância, né, de ter uma vida de santidade na presença de Deus e do orar em línguas, né, para edificação do homem interior. E é necessário que essas verdades elas sejam faladas, para que as pessoas elas não sejam confundidas ou enganadas com algum emocionalismo, mas que elas saibam que é necessário ter intimidade com o Senhor, valorizar o dom que o Senhor nos deu, que é de poder ter o Consolador, poder ter um amigo como o Espírito Santo, para nos orientar na nossa vida até o dia que o Senhor ele vier nos buscar, para que a gente tenha uma vida saudável, para que nós como igreja, né, quando eu falo nós, é porque eu sempre deixei claro que sozinho nós não somos igreja, nós somos membro. Para ser igreja precisa estar em conjunto em algum lugar. As videoaulas elas são muito boas para alguns momentos em que a gente necessita de uma orientação também, mas isso não nos isenta de estarmos juntos como igreja. Então, quando nós compreendemos também esse idioma, o idioma do céu, nós temos a clareza de que nós precisamos estar juntos presencialmente como igreja, de fazer parte. Se a gente tá distante, a linguagem ela fica um pouco mais difícil de ser compreendida. Eu sou natural, né, lá de São Raimundo Nonato, no Piauí. Eu ainda tenho um pouco do sotaque de lá, mas como moro em São Paulo, já não tenho tanto. Então, trazendo isso como referência para a nossa vida na presença de Deus, quando há distanciamento da origem, algumas características elas são perdidas. Então é necessário que a gente tenha comunhão, intimidade, seja junto, para que a gente possa crescer de forma saudável como igreja, para que as orientações e as direções que nós formos ter, ela não seja com um princípio de crescimento humano, mas um princípio divino.
a gente tem caminhado à luz da palavra de Deus. A nossa liderança tem tido um direcionamento de Deus para o crescimento da igreja. A gente já tem visto tanto fisicamente como espiritualmente o crescimento que a nossa igreja ela tem tido. Tudo isso por conta da sensibilidade com o idioma do céu, a linguagem que Deus tem falado e aquilo que precisa ser feito para que a igreja ela cresça. Graças a Deus, o Senhor ele tem nos abençoado, nós temos crescido como igreja, nós temos avançado na presença de Deus e em nome de Jesus nós vamos continuar crescendo. Mas a cada dia é necessário que nós tenhamos essa intimidade com o Senhor, compreender a linguagem do céu, para que nós possamos ter clareza de onde nós precisamos chegar como igreja. E sempre sendo grato por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, nos mínimos detalhes, aquilo que Ele tem nos concedido, o desenvolvimento dos dons, das características que Ele tem nos dado, valorizando tudo e nunca esquecendo daquilo que Ele já fez também, valorizando em todos os momentos a presença do Senhor nas nossas vidas, a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco hoje nessa videoaula, que o Senhor continue ministrando ao seu coração a necessidade do falar em línguas, do ter esse hábito, vamos dizer assim, fortalecendo a sua mente para que nós não sejamos enganados pelo diabo ou por algum pensamento contrário nosso, em nome de Jesus. E eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos juntos, agradecendo ao Senhor por mais esse momento precioso que nós temos aqui hoje, e em breve nós retornaremos com a próxima videoaula. Se você puder ir no seu lugar, feche os seus olhos, ligue o seu pensamento em Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento precioso, pelo dom do céu que nos foi concedido, meu Pai, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A oportunidade, meu Pai, de termos o idioma do céu, de termos intimidade com o Senhor, para que nós possamos também fazer aquilo que é necessário como povo do Senhor. Pai, nos ajuda a cada dia a termos clareza em tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado, para que nós não sejamos enganados, Senhor, para que nós não venhamos banalizar ou escandalizar os pequeninos, mas que nós sejamos referência em todos os lugares que nós estivermos, que as pessoas reconheçam em nós a Tua presença, que nós sejamos boca do Senhor onde nós estivermos, sensíveis ao Teu Espírito Santo, meu Pai, para fazer o que for necessário, para que as pessoas também elas se acheguem ao Senhor, novas pessoas sejam conquistadas, estejam na Tua presença, sejam edificadas, discipuladas, Senhor. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, toda a fortaleza na mente, tudo aquilo que tem impedido de nós prosseguirmos na intimidade com o Senhor. Meu Deus, seja alguma dúvida implantada por alguma seta do diabo, Senhor, repreende esse mal em nome de Jesus. Mas que a cada dia, meu Pai, nós tenhamos o prazer de falar com o Senhor, de desenvolver a intimidade contigo, Pai. Eu já te agradeço pelos seus prodígios, milagres e maravilhas e tudo que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe os vídeos em nome do Senhor Jesus. E em breve nós estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um abraço.